Boa tarde, queridas amigas sejartianas. Espero encontrá-las com muita saúde e animadas para uma nova apresentação das nossas quartas-feiras à tarde. Agora nossos encontros são virtuais, mas espero sinceramente que o ano que vem sejam físicos. Eu estou muito saudade da energia que vocês passam para mim e para todo mundo, e isso faz muita falta. Bom, ontem começou a nossa querida primavera, né, a estação mais colorida do ano, e começa tudo de novo, tipo assim, coisa nova, flores, mais verde. Então, esperemos que as coisas mudem não só na natureza, mas em nossas vidas. Meu nome é Marilise Guandalini, eu estou no Sejarte desde 2017, fui apresentada pela minha amiga querida Maria Luísa Matuzzi, e sou muito feliz de participar desse nosso grupo tão querido. Hoje vou falar sobre uma planta que eu gosto muito e que tem uma pequena coleção em minha casa de praia. Tem alguns exemplares aqui em Curitiba, mas eu acho que lá na praia eles ficam mais bonitos e florescem melhor. Então, nós vamos conversar sobre o hibisco, como quem descreveu. Vou fazer uma apresentação sobre isso, vamos pôr na telinha aqui. Vamos lá. Vamos esperar aparecer, então. Essa flor aqui é uma dos exemplares que eu tenho na minha casa, e quero dizer que a maioria, não todas, a maioria das fotos que eu vou apresentar são de minha autoria, e as que não for, que eu tirei de outras fontes, eu vou informá-las. Etimologia. O hibisco foi descrito primeiro por Carl Linné em sua obra De Espécies Plantarum, em 1753, sob o binômio científico Hibiscus rosa sinensis. A flor de hibisco, ela é a flor símbolo do Havaí. E, segundo conta a história, foram os escravos que levaram essa planta para as ilhas. Em toda celebração, toda festa temática nas ilhas e em volta do mundo, quando se quer invocar esse clima havaiano, sempre não pode faltar uma flor nos cabelos ou então naquele colar de boas-vindas. Mas essa flor nos cabelos tem um significado, uma tradição havaiana de que, se colocada nos cabelos, no lado esquerdo da cabeça, a mulher sinaliza que está livre para um relacionamento. E também há rapazes que usam essa flor no cabelo também para dizer a mesma coisa. Classificação botânica. Reino Plantae, divisão Magnoliófita, classe Magnoliopsida, ordem Malvalis, família Malvaceae, gênero Hibiscus. A palavra hibiscus é uma palavra grega que significa Ísis, que é uma deusa egípcia. Hibisco é um dos principais gêneros da família Malvaceae, representado por aproximadamente 300 espécies, distribuídas nas regiões subtropicais, tropicais e temperadas. No Brasil, o gênero está representado por 33 espécies, sendo que 25 endêmicas, que significa que ocorrem somente nesses lugares. Ocorrem em todas as regiões com maior riqueza no centro-oeste, contando com 19 espécies. Dentre os domínios fitogeográficos brasileiros, o mais representativo é o Cerrado, abrigando 27 espécies. Olha, com 33 espécies que temos, né, no Brasil,
Nós não temos nenhuma comercialmente usada como planta ornamental. Pelo menos eu não conheço. Olha quanta riqueza que temos, né? A planta hibisco é arbustiva, lenhosa ou semilenhosa, ereta e bastante ramificada, representada por espécies nativas e numerosos híbridos. Suas folhas podem ser largas ou estreitas, verdes e variegadas, Flores geralmente vistosas em quase todas as cores, num só tom ou matizadas, simples ou dobradas, surgindo de maneira solitária nas extremidades dos ramos, ou devo acrescentar, tem umas axilares que eu vou apresentar também, não é só nas extremidades dos ramos. Propaga-se por alporque, estacas ou enxertia e sementes que são usadas nas variedades híbridas, e depois eu vou comentar sobre isso. Espécies que são mais usadas. Hibiscus rosa sinensis, Hibiscus mutabilis, Hibiscus sabdarifa, Hibiscus schizopétalos e Hibiscus siriacus. Vamos começar com o mais comum das espécies, que são o Hibiscus rosa sinensis. Aqui tem 12 exemplares, 2 fotos, porque há 2 tipos de hibisco. Esse aqui é o tipo 1, que eu já vou falar, e esse aqui é o tipo 2 do Hibiscus rosa sinensis. Os nomes populares do hibisco é hibisco, mimo de Vênus, hibisco da China, graxa de estudante e hibisco tropical. Graxa de estudante tem uma historinha. Mais no Nordeste, quando os estudantes estavam chegando na escola e andavam em ruas empoeiradas, eles pegavam a flor do hibisco, essa espécie aqui que é mais comum, e lustravam seus sapatos para chegar impecáveis na escola. Eu, quando era criança, que tinha uns 10 anos mais ou menos, eu morei em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Estudava numa escola municipal e lá tinha os fiscais do uniforme. E eu era uma delas, imagine. Tinha que revistar, né? Se estava tudo impecável, se o sapato estava limpo. E lá é uma cidade que tem aquele barro vermelho. Então, poeira vermelha e o barro, quando chovia, ficava com um salto, de tão grudento que era esse barro. E eu tinha que falar para a professora, olha minha constrangimento, né? Até que eu pedi demissão, não gostei dessa função. Mas voltando para nossos hibiscos aqui, rosa sinensis. É um arbusto de textura lenhosa, fibroso, originário da Ásia tropical, ele pode chegar de 3 a 5 metros de altura. E esse sim é o símbolo do Havaí, né? Mas esse formatinho aqui. Então, nós vamos falar do tipo 1. Esse aqui é uma foto de um dos minhas espécies que eu tenho. O tipo 1 tem folhas largas e flores grandes, simples ou dobradas, de pétalas inteiras. As flores são solitárias e de inúmeras cores, são formadas num período muito amplo, abrangendo todas as estações. Essa espécie 2, que são uma espécie de folhas estreitas, variegadas ou não, aqui, que não é variegada, mas eu tenho uma espécie na praia que é variegada. E de flores pequenas, com pétalas crespas. As flores são solitárias e nesse grupo, nas cores principais, vermelhas, rosas e brancas, que nem essa aqui, formadas no decorrer do ano todo. Ambas não toleram geada e são cultivadas isolados ou em renques. Vou falar agora de hibiscus mutabilis. Esta foto aqui eu registrei em Nova York, no Central Park Zoo, né, do Central Park,
me encantei e não sabia, agora eu descobri que essa espécie aqui foi em agosto de 2017. Eu tirei essa foto aqui em Nova York. Nomes populares: Aurora papoula de duas cores, amor de homem, rosa branca, rosa louca, rosa paulista, rosa de Jericó e malva branca. Essa espécie é originária da China. É um arbusto de textura semi-lenhosa, ereto, grande, ramificado, que pode chegar de 3 a 4 metros de altura. As folhas são denteadas, ásperas e decíduas em regiões temperadas. Então, ela fica peladinha aí quando está frio, né? Quando chega o inverno. Flores laterais grandes, solitárias, que se abrem pela manhã, passando, olha que interessante, passando gradativamente de róseas a avermelhadas à noite. Então, elas vão mudando de cor ao decorrer do dia. Formadas na primavera, verão. Há variedades dobradas e simples. Cultivo a sol pleno, isoladas ou em renque, e esse aqui é interessante para nós, aqui tolera geadas fracas. Então, aqui em Curitiba, é possível cultivar. Só que eu não vi aqui em Curitiba, aqui nos gardens, essa espécie de hibisco ainda. Hibiscus sabdarifa. Nome popular, caruru da Guiné, quiabo azedo, quiabo de Angola, quiabo róseo, quiabo roxo, rosela, vinagreira e groselheira. Aqui, eu vou descrever, depois eu vou falar desta foto aqui. Originário, provavelmente, da África, arbusto semilenhoso, variável, bianual ou perene. Ele é ereto, ele tem galhos bem compridos, ou de crescimento disperso, em média de 1,5 m a 3 metros de altura. As flores são solitárias, como você pode ver aqui. Axilares. Tá vendo esse botãozinho aqui? É bem na axila da folha. Então, não é aquele outro, como os outros tipos de hibisco que fazem a floração na ponta dos ramos. E elas são sésseis, de cor rosa arroxeada. A espécie típica tem flores amarelas e há ainda cultivares de flores brancas e ramagens verdes. Essa aqui é uma espécie que eu tenho, que eu ganhei da Ana Terezinha, que ela é roxa, ela também tem o mesmo formato de botãozinho e floresce nas axilas, né? A florescimento é axial, mas eu não sei qual que é a espécie, né? Não sei qual espécie. Quem conhece, quem sabe, porque ó, até as folhas são diferentes. Essa aqui é digital, né? Digitalizada, assim. Parece uma mãozinha. O uso é ornamental na forma isolada ou em grupos e renques. Sol pleno. E os cálicezinhos aqui, são usados para fazer geleias e fibras. Vou falar para vocês que eu só estou descrevendo aqui os hibiscos ornamentais, né? Não vou falar sobre os hibiscos que se usa para chá. Hibiscos siriacos. Hibisco da China, hibisco da Síria, hibisco colunar, rosa de charão ou alteia arbustiva. Esta foto aqui eu retirei da internet, porque eu nunca vi ao vivo e a cores essa espécie de hibisco. É um arbusto lenhoso, fibroso, originário da Ásia, florífero e de folhagens ornamentais. Folhagem ornamental. Folhas ovaladas com recortes irregulares. Aqui dá para ver um pedacinho. Flores simples e dobradas, menores que as da hibisco rosa sinensis, e floresce a maior parte do ano. A variedade de flores brancas são bem maiores do que a variedade dobrada. Há também variedades de cores arroxeadas e rosas. Também cultivado a sol pleno, como planta isolada, conjunto, né, o renque, junto a paredes e cercas.
É tolerante a baixas temperaturas e geadas. Olha, esse aqui também é interessante para nós, sendo apropriada para ser cultivada nas zonas temperadas, como o sul do Brasil. Vamos agora para um hibisco muito lindo, né? Essa foto aqui desse hibisco, que é o hibiscus esquizopétalos, eu registrei no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, há uns 2, 3 anos que eu fui para lá e visitei o jardim, e tinha essa flor maravilhosa, que eu não sabia a espécie, nada, é um hibisco maravilhoso. É o meu sonho de tê-lo aqui no meu jardim. Originário da África tropical oriental, arbusto lenhoso, de 3 a 4 metros de altura, com ramos longos e pendentes, de folhagens e florescimento ornamentais. Folhas simples, elíptico-lanceoladas, verde brilhantes e denteadas. As flores são solitárias, pendentes, e tem esse pedúnculo aqui longo, de pétalas recurvadas, para trás ela fica recurvada para trás, e recortadas, com aspecto crespo, vermelhas, e floresce o ano inteiro. É uma planta tropical, então não tolera nem geada nem inverno rigoroso. Agora vamos conversar sobre tratos culturais, que tem vários conselhos e dicas para ter um hibisco lindo e florido. Esta foto é de um dos meus espécies de hibisco. Eu adoro, uma cor maravilhosa. Insolação. A preferência é que os hibiscos sejam plantados a sol pleno, com mínimo de 4 a 6 horas. Toleram a meia sombra, mas a floração não é tão intensa. O clima. Tropical, subtropical e temperado, dependendo da espécie que você escolha, né? As tolerantes ao frio ou não. O solo é muito importante, né? O solo deve ser fértil, úmido, bem drenado e rico em matéria orgânica. O pH do solo aqui fala que é ácido, mas não é ácido, né? É um pouquinho ácido e um pouquinho básico aqui. Então, é um meio termo. A proporção da composição desse solo é 5 partes de terra, 3 partes de composto orgânico, 1 parte de solo argiloso e 1 parte de areia. Essa composição eu pesquisei na revista Globo Rural, que eu achei a mais confiável, né? Essas 3 partes de composto orgânico, que aconselha ser esterco de curral, né, esterco de gado, curtido, daí sim seria 3 partes. Mas se você usar esterco de frango, como ele é mais forte, eu acho que tem que diminuir essa proporção. Solo argiloso. Esse solo argiloso também pode ser uma terra vermelha, nem aquela lá de São Miguel do Oeste, lá que gruda, que é argilosa. Quem tem acesso a uma terra vermelha também pode usar para fazer essa composição. E areia lavada de rio, né? Que é para aumentar a drenagem. O plantio pode ser em vaso, jardineira ou diretamente no jardim. As covas devem ter o tamanho de 40 por 40. Bom, eu já tive experiência de plantar um hibisco rosa sinensis, aquele branco que eu mostrei anteriormente, num vaso. Então, enquanto ele era pequeno, apesar de poda, tudo, ele estava bonito, as flores estavam maravilhosas, florescendo. Chegou uma altura, ele não foi mais adiante. Tive que tirar do vaso e vi que tinha raízes super grossas, e aquela eu fiz por estaca. Levei 2 anos para fazer a estaca e para começar a se desenvolver. Então, eu aconselho realmente esses hibiscos comuns plantar diretamente na terra. E também há agora hibiscos mini, de até 20 centímetros de altura. Então, esses que são aconselhados a se plantar em vasinho, que pode ser numa sala bem ensolarada, ou mesmo o vasinho no sol, né? Mas não aconselho o hibisco de tamanho normal, grande, plantar no vaso. Rega.
A rega também é importante. A rega vai depender da drenagem do solo, da estação seca ou chuvosa. Então, não está chovendo, molhar no verão diariamente sem encharcar o solo. Por isso que tem que ser bem drenado. E direto no chão, não molhar nem folhas, nem flores. E no inverno, regar só se a terra estiver seca. Então, usar o dedinho, põe lá o dedinho, saiu seco, limpo, molha-se o nosso hibisco. Tratos culturais. Podas. Tem duas podas, a poda de limpeza e a poda de floração. Poda de limpeza é para eliminar no inverno os elementos dos ramos mortos, secos, partidos e doentes, ramos fracos ou mal orientados, ramos que sobressaem por excesso de vigor, que são os ramos ladrões, e as flores murchas. Se necessário, corrige-se a simetria para melhorar a aparência. Por exemplo, se a copa aparece descompensada, torta, Poda de floração. O hibisco é uma planta que floresce nos ramos do ano. Então, uma gema axilar dá origem a um ramo na primavera, e é esse ramo que vai produzir flores. Por isso que é tão importante a poda, Por esse motivo, devemos procurar que a planta produza uma grande quantidade de ramos novos cada ano, o que significará uma grande quantidade de flores. Esta poda deverá ser no mês de maio. Esse ano eu esperei para julho, e o que aconteceu? Estavam cheios de botões os meus hibiscos que eu não pude podar. Então, é mais aconselhável realmente uma poda mais precoce em maio. E é uma poda com alguma severidade, provocando uma forte arrebentação de novos ramos. Desta maneira, a planta manterá um tamanho menor e florescerá com abundância sob os ramos desse ano. Na literatura dá dois tamanhos de poda, metade do ramo ou então 2/3 do ramo. Eu acho que você tem que experimentar, qual poda, se é meio ramo ou 2/3 do ramo, para ver como é que funciona na tua planta. Continuando com os tratos culturais, vamos falar da adubação, que é super importante para ter um hibisco saudável. Então, tem 3 tipos de adubação para o hibisco. Adubação de 2 em 2 meses, com 1 colher de farinha de osso e torta de mamona em partes iguais e espalhar ao redor da planta. Não sei se 1 colher de sopa vai chegar, mas estava na literatura. Em meses alternados, coloque esterco curtido na superfície. Então, um mês sim, um mês não, esterco curtido de curral, de gado ou esterco de frango curtido. Podemos também fazer adubação química com NPK 10-10-10 de 40 em 40 dias, na dosagem recomendada na embalagem do produto. É muito importante manter o hibisco adubado para ajudar a protegê-lo de problemas como ataques de pragas. Multiplicação. Nós podemos multiplicar o hibisco de várias formas. Pode ser estaquia, que eu gosto mais, alporque, semente e enxertia. Mas o mais fácil é a estaca mesmo. Eu tenho experiência e dá muito certo. Cultivo. O cultivo pode ser feito como cerca viva ou isoladamente em vasos, jardineiras ou no jardim. Continuando com os tratos culturais, agora nós vamos falar de doenças e pragas. Fungos, manchas, castanhas na folha, É um fungo. Então, a prevenção deste fungo que provoca manchas castanhas na folha. Apanhar as folhas doentes e queimá-las. E o tratamento é aplicar fungicida. Daí você escolhe a fungicida que você consulta com o agrônomo ou um fungicida orgânico. Primeiro, a gente, geralmente, um orgânico, mas às vezes não é possível, terminar, acabar com o fungo, então a gente vai o fungicida químico. Podridão cinzenta é o fungo Botrytis, que ataca quando a folhagem é muito densa e pode afetar folhas e flores. Prevenção. Retirar o excesso de folhas,
aumentando o arejamento. Então, para fazer aquela poda de limpeza no meio da planta, para a planta ficar arejada, não ficar tão compacta, circulando melhor o ar e assim evitando essa podridão cinzenta. Tratamento fungicida contra botrytis. Ferrugem, que é outro tipo de fungo, né? Afeta folhas e ramos jovens. Aparecem pústulas características da ferrugem. Tratamento, pulverização com cobre. Podridão das raízes. Acontece em terrenos úmidos e pesados. Então, terrenos muito argilosos e que não têm drenagem, em que as raízes poderão apodrecer devido ao ataque de fungos como Rhizoctonia e o Pythium. Prevenção, evitar a umidade excessiva do solo e aumentar a drenagem desse solo. Então, quando se for plantar, fazer aquela misturinha de solo bem drenado para evitar esse tipo de problema. Bom, agora nós vamos conversar sobre partes de uma flor, especificamente a parte do hibisco. Daí vocês vão falar, mas a gente já sabe como é que são as partes da flor. Bom, eu só vou fazer uma pequena revisão, porque depois eu vou fazer um desafio para vocês, aquelas mais persistentes, e para se aventurar na hibridação do hibisco. Então, é muito importante saber a anatomia da flor para a gente fazer a hibridação. Bom, eu peguei um esquema, esse esqueminha aqui é da flor do hibisco, eu tirei da Experimente Teca. Então, assim, que são as pétalas, geralmente coloridas e vistosas, que são folhas modificadas com função de atrair a polinizadores e nós, né? Porque quem não ama uma pétala colorida, né? Ao conjunto de pétalas de uma flor dá-se o nome de corola. É uma coroa aqui. Sépalas, essa partinha verde aqui, geralmente menores que as pétalas, usualmente verdes, protegem a flor quando ela ainda é botão. E ao conjunto de sépalas de uma flor, dá-se o nome de cálice. Agora vamos falar do pedúnculo, essa parte aqui que liga a flor ao ramo, e por onde passa a seiva que nutre, né, a flor. O pedúnculo sustenta a flor. Sua função dilatada recebe o nome de receptáculo floral, e é onde se insere o cálice, a corola e, em algumas plantas, o androceu. Aqui não é gineceu? Acho que é gineceu, mas aqui estava. O que é o androceu? O androceu é a parte masculina da flor, a parte masculina da flor, e é formado pelos estames, que são essa partezinha aqui, uns pelinhos, né, com umas bolinhas na ponta, e são responsáveis pela produção do pólen. Então, é o gameta masculino que é produzido aqui nos estames. Gineceu é a parte feminina da flor e é responsável pela produção dos óvulos, que ficam aqui, né? Após a fecundação, os óvulos dão origem a sementes e o ovário desenvolve um fruto. Estilete. O estilete é esse tubinho aqui, parece uma trompa. No caso da flor, faz vezes de uma trompa de falópio, né? E é o tubo que liga os estigmas ao ovário. Qual que é o estigma? O estigma é essa parte de cima da flor aqui, que no hibisco dá para ver bem direitinho. Tem uma função de receber o grão de pólen. Então, o pólen é colocado aqui, desce, que nem fosse uma trompa, e vai fecundar aqui os óvulos aqui. Bom, agora nós vamos conversar com vocês sobre hibridação. Quem quer se aventurar a ter espécies exclusivos de hibisco, de cores e formas exclusivos, pode se aventurar a fazer hibridação. Esse hibisco aqui é um produto de uma hibridação, é um híbrido. É o Hibiscus rainbow, eu acho que é Rosa sinensis rainbow. Apesar que essas folhas aqui são bem diferentes, né? Elas são
sobrepostas uma com a outra. Olha que coisa mais linda. O que é hibridação, né? Serve para criar novas variedades de hibiscos. Então, o princípio básico da hibridação é o cruzamento entre duas variedades distintas que resultará no surgimento de uma terceira. Isso é possível porque cada flor possui tanto órgão sexual masculino quanto feminino, como a gente conversou lá. O masculino representado pelo estigma, que é a porção dilatada que se acha no ápice do filete do estame, e encerra os grãos de pólen. E o gineceu, que consta de 3 partes sobrepostas. Portanto, para criar duas variedades diferentes, o processo consiste em colocar o pólen retirado de uma flor no estigma da outra, gerando uma terceira variedade. Como fazer? Aqui tem um esqueminha que eu tirei da revista que a Ana Terezinha me emprestou, revista Natureza, que fala de hibridação. Com cotonete, você retira os grãos de pólen aqui dos estames da flor, que você escolheu como hibisco pai. Então, o hibisco pai, ele doa o pólen e é retirado aqui desses estames. Aqui aparecem melhores estames, ó. Pelinhos com umas bolinhas aqui onde produz o pólen. Encoste o cotonete com o pólen no estigma. O estigma fica aqui em cima, lá, ó. Tá? Na porção terminal da flor, que você escolheu como hibisco mãe. Então, quem doa é o hibisco pai e quem recebe é o hibisco mãe. A partir daí, o pólen, que é o gameta masculino, descerá pelo duto, né, pelo estilete, e até alcançar o óvulo que fica aqui embaixo, no ovário, ocorrendo a fecundação. Após 24 horas, a flor cai, começando apenas uma espécie de cápsula, que com o passar dos dias começará a inchar. Cerca de 60 dias depois da fecundação, essa cápsula começará a se abrir, e é chegada a hora de retirar as sementes, que darão origem à nova variedade. Então, a pessoa que vai fazer isso tem que ser bem persistente, criteriosa, observadora, né? Mas eu acho que vale muito a pena você ter os seus próprios exemplares de hibisco, né? Em geral, formam-se 8 a 16 sementes por cápsula. E cada uma delas dará origem a uma variedade exclusiva, que dificilmente se repete. O que quer dizer isso? É o mesmo pai e a mesma mãe, mas vai dar espécies, variedades diferentes. É como assim, eu sou mãe, o Sérgio é o pai dos nossos filhos, mas cada um é diferente. Então, acontece isso também com as flores. A gente vai ser surpresa. Só depois que a gente pega e recolhe isso, a gente deve semear as sementes em terra preparada e fazer o transplante das mudas em vasos individuais após 3 meses. Devo dizer uma coisa, essas plantas produzidas por hibridação, elas são frágeis. Então, o aconselhável para ela não degenerar, você tem que enxertar essas plantas, né? Você tem que escolher um cavalo de hibisco resistente e enxertar esses híbridos nesse cavalo, para ter essa espécie, para você poder ter mais durabilidade nessa planta produzida por hibridação. Agora, meninas, para comemorar a nossa entrada da primavera, eu fiz um pequeno videozinho sobre alguns exemplares de hibisco que eu tenho, que eu viajei e coletei as fotos, para encerrar a nossa reunião. Espero que vocês gostem e que ajude a vocês a se aventurar no cultivo do hibisco. Então, vou colocar aqui o filminho para
Foi um prazer apresentar essas... Agora eu vou me enrolar agora, bem no fim. Tchau, meninas. Uma bela tarde para vocês. Beijo.